Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 19 e vamos iniciar hoje o capítulo 8, chamado Treva e Sofrimento. No último capítulo, nós acompanhamos o resgate do padre Domênico, um espírito que muito errou na sua última experiência carnal, quando foi sacerdote da igreja, quando se dedicou ao celibato, ao serviço na igreja e acabou falindo, especialmente na área sentimental, na área sexual, porque se envolveu com muitas mulheres e, além disso, foi muito mal para com elas, abandonou, iludiu, enganou. Vimos então que ele foi resgatado por sua mãe e depois de uma linda prece proferida por Zenóbia, que também foi companheira dele de encarnações passadas, vamos verificar qual atividade André Luiz irá desenvolver a partir de agora, em visita a outros indivíduos tão necessitados quanto Domênico. Ele diz: completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. Então, lembre-se que ele volta para o grupo que tinha viajado do posto de socorro para aquela região e continuam as suas tarefas. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. De tão escuro, eles não conseguiam enxergar muito além das suas vistas. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações guardavam a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Então, mais uma vez, porque nós acompanhamos no caminho de ida de André Luiz e seus companheiros para aquele abismo, vimos espíritos mergulhados num pântano e que pediam socorro depois que André Luiz acabou falando na hora errada. E, dominados por seres em forma de répteis, de crocodilos, aqueles espíritos pediam socorro. E nós vimos que ainda não era o momento do resgate por conta da ausência de arrependimento e de querer daqueles indivíduos. Mais uma vez, então, constatamos espíritos em sofrimento nesses abismos, pedindo socorro, mas também imprecando, xingando, gritando, revoltados contra Deus, blasfemando contra a sua lei divina. Muitos então estavam abaixo deles enquanto eles caminhavam na escuridão completa. Os impropérios infundiam receio. Eles ficaram com pena, mas ao mesmo tempo receosos. Contudo, os gemidos ecoavam-se angustiosamente na alma. Todo espírito que já quer o bem, que já se coloca num grupo de trabalho, de socorro, tem essa característica, sente pena daqueles que ainda estão entregues ao sofrimento, ao erro, estão expiando suas faltas. Isso causa, é normal, um sentimento de empatia. André Luiz, portanto, sentia empatia por aqueles indivíduos, se colocando no lugar deles, porque também um dia sofreu. Os gemidos daqueles sofredores repercutiam na sua alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, sentiam a mesma coisa, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Ou seja, aqueles sofredores não estavam abandonados por Deus. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem
visitam seguidamente estes sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. Então Zenóbia esclarece que é comum caravanas de trabalhadores da verdade visitarem aqueles sítios, aqueles locais, buscando resgatar quem está pronto, quem apresenta sinais propícios para o resgate. Demonstrando aí que Deus não abandona, Deus envia sempre emissários, trabalhadores, pessoas que se colocam à disposição para o serviço fraterno, resgatando os indivíduos em sofrimento nas trevas, convocando esses prisioneiros da rebeldia. É importante ressaltar, sempre que nas obras de André Luiz e outras, em que há o relato de sofredores no além, é possível constatar essa mesma característica: rebeldia, blasfêmia, imprecações. Os espíritos que ainda não foram resgatados são os revoltosos, aqueles que estão sofrendo, mas não admitem a ideia de que são culpados, de que são responsáveis por aquele sofrimento, por conta das suas condutas no passado. Então, vejam que Zenóbia chama esses irmãos de prisioneiros da rebeldia. E é por isso que não são resgatados. Não é porque Deus está punindo, não é porque falta compaixão às caravanas salvacionistas, mas sim porque os espíritos sofredores permanecem na rebeldia. Quando eles reconhecerem que sofrem porque assim escolheram, estarão abertos à renovação espiritual e aí poderão ser resgatados. E como vimos em outros estudos, assim que eles despertam, são imediatamente resgatados, não se fazendo esperar quando estão prontos. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Percebam que Zenóbia ainda completa o pensamento. Os caravaneiros chegam, os socorristas chegam, mas esses mesmos espíritos que estão ali chorando, gritando, pedindo ajuda e ao mesmo tempo blasfemando, eles retraem-se, revoltados, endurecidos no mal. Por isso, não são resgatados. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente alguns deles nos ouvem o apelo. Olha só. Raramente alguns ouvem os conselhos, o apelo dos socorristas para mudar de vibração, para entoar uma prece, uma rogativa, para abandonarem esse sentimento de revolta. São raros os que escutam os socorristas. Às vezes, intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Esse trecho é muito importante, porque demonstra que Deus respeita o livre-arbítrio tanto do revoltado quanto do socorrista. Por quê? Porque ela nos informa que muitas vezes, na verdade algumas vezes, eles forçam o resgate. Mesmo o indivíduo revoltado, eles vão lá e socorrem à força. Ela relata então que não adianta. Eles já fizeram isso antes e perceberam que não adianta. Por quê? O indivíduo resgatado à força passa a acusá-los de violentadores, de ingratos e acabam voltando para a lama. É interessante esse trecho porque demonstra que os socorristas têm um coração bom. Às vezes, eles resgatam à força,
quem eles acham que está pronto. Mas o indivíduo revoltado começa a xingá-los, começa a acusá-los e acaba voltando para o mesmo local. Então, os socorristas, com o tempo, com a experiência, vão aprendendo que não adianta socorrer quem não está pronto. É perda de tempo. O indivíduo vai voltar, ele não vai conseguir permanecer numa colônia ou numa casa avançada, um posto de socorro. Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia nola fornecia inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. André Luiz está fazendo uma reflexão. Apesar de ser triste o que ela estava dizendo, ela estava inflamada pelo espírito de serviço, empolgada com o serviço de auxílio, contando a sua experiência, sua larga experiência. A negação deles, continuou a orientadora, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Então não é porque eles negam que os socorristas também negarão. Lembremo-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Então a persistência da equipe socorrista em falar no bem, em incutir na mente daqueles sofredores o Evangelho do Cristo, vai moldando para que no futuro eles se renovem, despertem. Então a semelhança da ação da natureza sobre o carvão, que se torna um dia diamante, também os socorristas vão, pouco a pouco, convencendo os sofredores a se desarmarem da revolta. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida não como queremos, mas como o Senhor determine. Submissão à vontade divina, resignação, a aceitação das determinações do alto. São características de espíritos preparados para o serviço. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento na harmonia comum. Vejam que ela é consciente dos seus deveres e realiza o trabalho socorrista com excelência, submissa à vontade de Deus. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos, então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Então vejam, eles estavam numa região de completa escuridão, totalmente sombria. André Luiz revela, então, que eles acenderam focos de intensa luz. Ele vai agora descrever a situação espiritual daquele local. Mais uma vez, é a terceira ou quarta vez nessa obra que André Luiz vai descrever um quadro monstruoso. Vejamos que quadro é esse. Ele diz: vasta legião de sofredores cobria o fundo, um pouco abaixo de nossos pés. Me lembra aquele filme de Robbie Williams, né? Em que ele vai resgatar a sua esposa no umbral, no inferno, chamado no filme, porque ela se suicidou. E ele passa por um local em que há pessoas mergulhadas no chão, na lama, num pântano. Aos pés dele, as pessoas só com o rosto para fora. Essa descrição de André Luiz me lembrou essa cena do filme Amor Além da Vida. Então,
uma legião de sofredores estava aos pés dos trabalhadores, cobrindo o fundo daquele pântano, daquele poço. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Imagine a situação dessas pessoas, desses espíritos rebeldes, mergulhados em lama aos pés dos servidores. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Percebam aí a importância da maturidade emocional e espiritual dos trabalhadores. É por isso que não é qualquer um que pode integrar essa equipe, especialmente os recém-chegados, os recém-desencarnados. É necessário todo um preparo, porque muitos de nós, se compuséssemos essas equipes, ao avistar esses seres pedindo socorro, em intenso sofrimento, mergulhados num lamaçal imundo, muitos poderiam se desesperar ou tentar ajudar a todos ao mesmo tempo, causando perturbação ao trabalho. É necessário maturidade emocional para vislumbrar essa cena e não se deixar levar nem pelo sentimento de revolta, pelo sentimento de que Deus abandonou seus filhos. São pensamentos que podem surgir na mente de espíritos desavisados. O trabalhador consciente, porém, sabe que Deus não abandonou aqueles seres. Eles estão sofrendo a consequência da sua conduta, das suas escolhas. E além disso, a misericórdia divina não os atingiu por completo por pura rebeldia deles. Porque se enxergam vítimas, se enxergam como pessoas injustiçadas, que não mereciam estar ali, não reconhecendo a sua própria culpa. Então permanecem ali, não porque Deus é mau, vingativo, mas sim porque é da lei que ele criou, que o indivíduo não consegue separar-se de um local de sofrimento se não se arrepender. Por que todos os profetas, todos os médiuns na história da humanidade insistiam na expressão arrependei-vos, arrependa-te do teu erro, da tua conduta? Porque o arrependimento, ele é essencial, ele é requisito indispensável para o resgate, para a nossa renovação, para abandonarmos essas regiões de sofrimento. Então, aqueles espíritos ali não estavam arrependidos, mergulhados então num enorme lamaçal. Choravam, suplicavam socorro, cortando a alma dos trabalhadores. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes, vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Então notem que há dois grupos de sofredores. Um grupo que pede socorro, que está cansado, que aparenta arrependimento. E outro grupo que faz chacota, zombaria, blasfêmia. São os mais rebeldes. Os dois grupos ainda não estão prontos para o resgate, porém o primeiro deles, que são os arrependidos, ou os que estão pedindo socorro, por mais que não se reconheçam como pessoas culpadas, estão numa situação um pouco melhor do que os revoltados, dos blasfemadores e os irônicos. Recomendou Zenóbia, por necessário ao êxito de nossos trabalhos, nos congregássemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes. Então, mais uma vez, ele demonstra que eram dois grupos, o grupo dos infelizes e dos infiltrados. Entidades más
revoltadas que estavam misturadas aos infelizes. E para esses era necessário um maior critério da equipe. Eles se reuniram num grupo exclusivo, compacto, para amedrontar os maus, as entidades perigosas. O número dos trabalhadores ali serviria para causar temor a eles, para que eles não atacassem, para que eles não tomassem nenhuma atitude perigosa. Então, isso também é necessário. Ela disse: os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos a severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. E aqui vale a reflexão de que na Terra, entre os encarnados, também há esses grupos de revoltosos, de desequilibrados, que enxergam nos outros o desequilíbrio que habita neles. São espíritos que trazem um desequilíbrio íntimo tão grande que a sua visão desequilibrada enxerga erro, enxerga inferioridade nos outros. Até mesmo nos indivíduos mais santos e puros, esses espíritos enxergam impureza, devassidão, desequilíbrio, porque eles trazem o desequilíbrio. Então aquele grupo ali tenta induzir todas as situações à desarmonia que eles trazem. Então fazem as acusações. Imagine ver um grupo dedicado a Maria, dedicado ao Fabiano, como é esse caso, e a outras entidades de luz, socorrendo os desafortunados, e esses espíritos desequilibrados fazendo acusações. Vocês estão aqui porque vocês querem nos humilhar. Vocês estão aqui porque vocês querem algo em troca, um benefício. Então, toda a desarmonia que eles trazem dentro deles, eles acham que os outros também possuem. Então, era necessário que fosse tomada medida defensiva, atividade defensiva, para demonstrar também àqueles que acham que no mundo espiritual basta fazer uma oração que está tudo certo. Não é assim. Existem armas de defesa, armas de choque, como a gente viu aqui, armas de luz para amedrontar aqueles que vivem na escuridão, para afastar grupos armados e perigosos que habitam o umbral. Então não é só a oração é uma ferramenta valiosa, mas existem redes, enfim, toda uma gama de aparelhos, de equipamentos para se evitar o ataque das trevas nessas regiões. A medida defensiva adotada por irmã Zenóbia, portanto, foi separar um grupo para causar temor àqueles revoltosos. Em seguida, solicitou ao padre Hipólito dirigisse apelo geral, em nome do Senhor, às vítimas do infortúnio, para que considerassem a necessidade da transformação íntima. A Zenóbia pede então ao Hipólito, que foi padre na terra, que falasse do Evangelho, que orasse, que pedisse àqueles grupos ali presentes que considerassem a infelicidade daquelas pessoas e a necessidade da transformação íntima. Ele começou a tentar doutrinar em massa aqueles espíritos. Começou a falar: vocês precisam renovar intimamente o coração, o sentimento, o pensamento, falando do Senhor. O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico, que se vestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia debalde à porta da sensibilidade.
Olha que interessante. Imagine a cena. Um grupo no umbral, treva densa, iluminada por alguns archotes, algumas chamas ali, e um grande grupo de sofredores imundos, caídos ao chão, mergulhados na lama, xingando, chorando, e o padre então lê um trecho do Evangelho. Imagina que cena bonita, ao mesmo tempo dolorosa, porque são muitos os sofredores, mas bonita, porque demonstra que Jesus chega em todos os lugares, até os mais densos, escuros e profundos da treva. Pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31 do capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, constante do versículo 25, e dispunha-se ao comentário, quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Primeira observação. André Luiz diz que reinava o silêncio. Então, enquanto o padre lia a Bíblia, o Evangelho, as passagens do Evangelho, todos ouviam. Quando ele começou a comentar, fazer o comentário evangélico, ele foi interrompido por gritos blasfematórios. Então, eu imagino que há toda uma gama de vibrações, de energias, que impedem a intromissão dos espíritos revoltosos enquanto o padre lê o Evangelho. Não só o padre, eu digo padre porque Hipólito foi padre, mas qualquer servidor do bem que lesse o comentário, lesse a passagem do Evangelho, todos estavam em silêncio ouvindo. Quando ele começou a comentar, fazer um comentário evangélico, é que interromperam, dizendo: fora, fora, abaixo as mentiras do altar. Ataquemos de vez o padre. Estamos bem, somos felizes, não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Então notem a revolta. O indivíduo está mergulhado na lama, em total escuridão, sujo, maltrapilho, com fome, com frio, com sede, com certeza. E diz que não precisa de ajuda de ninguém, que não quer a presença da igreja ali. Temos aqui o nosso céu, vão para os infernos. Então, além de negar a necessidade de serem ajudados, ainda xingam, ainda mandam o pessoal para o inferno, enfim. Tem uma atitude total de zombaria, de ataque, de revolta. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Então, eles não se limitaram a xingar, a gritar. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. Então vejam, era um abismo recheado, apinhado de sofredores, e os mais revoltados começaram a lançar pedras, bolas negras, escuras, certamente de energia ali condensada, jogando então nos servidores. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. Então, mais uma medida defensiva que a irmã Zenóbia adotou. Redes que protegiam o grupo dessas pedras, dessas bolas escuras lançadas pelos sofredores. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente, material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas
que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. Então André Luiz descreve parcamente a rede, sem detalhes, dizendo apenas que ela tinha um magnetismo que impedia que as bolas e setas escuras lançadas pelos trevosos atingissem o grupo. Essas bolas, essas setas, eram paralisadas na rede. A diretora da casa, Zenóbia, afeita a ocorrências iguais àquela, acostumada com aquela situação, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. É como eu falei, é necessário maturidade emocional e espiritual para realizar esses trabalhos. Uma pessoa despreparada ficaria desesperada nessa situação. É só a gente imaginar a cena. Imaginem centenas de pessoas gritando, te xingando, te atacando. E você num grupo pequeno, um grupo de 30, 40 pessoas, enquanto há, imagino eu, centenas de sofredores ali, é uma situação que amedronta, que causa receios. Então a pessoa despreparada sairia correndo, pediria socorro a Deus em total desequilíbrio, comprometendo a atividade e colocando em perigo todos que estão ali. Então a liderança de Zenóbia, serena, firme, com total confiança em Deus e nos mecanismos de defesa, fazia com que o trabalho não fosse prejudicado. Mesmo que estivessem sendo ali xingados, achincalhados, ameaçados por uma turba imensa, ela manteve-se serena. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador Hipólito para que falasse. E o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante acento. Essa é outra dificuldade. Imagine aí você tendo que falar do Evangelho para um grupo que está te xingando, que está gritando, que está competindo com a sua voz. Como que você vai concatenar o raciocínio, os pensamentos, construir um argumento filosófico, doutrinário, evangélico, enquanto há um grupo te xingando, lançando pedra, setas em você? É necessário preparo. O Hipólito, então, disse: Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina é o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos. Entregai-vos, muita vez, ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e de negação em negação transformai-vos, gradativa e naturalmente, em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Percebam que Hipólito inicia seu comentário descrevendo a situação daqueles seres. Revolta, ódio, sentimento de que são injustiçados, que são esquecidos pelo Pai. Aqueles indivíduos justificam suas atitudes porque se consideram abandonados, que Deus relegou eles à escuridão, à treva densa, não reconhecendo que são eles mesmos que se mantêm nessa situação. As mãos são estendidas a todo momento. Deus envia os socorristas diariamente ou semanalmente. É porque a questão do tempo no plano espiritual é diferente do que a gente vê aqui. Mas o que importa é que Deus, seus emissários,
estendem a mão socorrista de tempos em tempos. As oportunidades são inúmeras, mas aqueles indivíduos preferem persistir no erro, no mal, afirmando que estão abandonados pela providência divina. E começam então a assediar, a blasfemar, a se revoltar e a atacar aqueles que estão ali querendo ajudá-los. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico, eles alteram a sua forma para se parecer como o demônio, como feras, como animais. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes. Olha como eles se transfiguram, eles não parecem mais humanos, de tão revoltados que estão. Transfiguram as suas faces para se assemelharem a demônios, a animais. Repletas de dons divinos, que são as figuras humanas, são abandonadas por eles, criando imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Olha o que eu disse agora há pouco sobre a importância da inteligência emocional, do preparo emocional e espiritual desses trabalhadores. Porque esses indivíduos que estão atacando eles não têm mais forma humana. Eles se apresentam como demônios, como esses seres descritos nas regiões infernais. E isso causa medo, aliás, pior que medo, pavor aos tímidos, ou seja, aos despreparados. Se um grupo vai ali sem preparo, sai correndo de medo, porque é como se demônios, é como se metade animais, metade homens, começasse a correr atrás deles, a ameaçá-los, a xingá-los, a atacá-los. Então é necessário todo um preparo, toda uma equipe, toda uma maturidade, porque esses seres se apresentam de forma assustadora. Mas quem está preparado não sente outra coisa senão compaixão deles, porque sabe que estão ali seres humanos, espíritos em evolução, que estão temporariamente estacionados no mal. Quem tem essa compreensão não sente medo, sente pena, sente compaixão deles. Na lastimável posição mental a que vos conduzistes, e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme. Olha só. Olha o que ele diz. Eles estão numa posição mental tão desequilibrada que a sua forma de demônio, de animal, não consegue ser modificada sequer pela dor. Ainda que estejam ali sofrendo, sentindo dores todos os dias, continuam com essa mesma paisagem mental de que são demônios, de que são seres abandonados por Deus, de que precisam se vingar, alimentando ódios e vinganças, transfigurando a sua forma humana para se apresentar como animais e trevosos. Nem mesmo a dor faz com que eles mudem de vibração, de sintonia mental. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência, no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito eterno. Então, como eu disse agora há pouco, eles não estão ali porque Deus castiga.
porque Deus quer, determina. Eles estão ali pela própria imprevidência nas escolhas mal feitas enquanto estavam na terra. E a visão que esses trabalhadores têm desses seres é que são irmãos infelizes, desequilibrados, temporariamente dedicados ao mal. Por isso que a gente sempre busca ressaltar aqui que esses irmãos são mais doentes do que maus. Até porque o ódio é o amor doente. É o amor que se desequilibrou. Logo, não é o amor verdadeiro. Se torna então ódio. Eles são doentes, são enfermos da alma. Precisam de ajuda e não de pensamentos de condenação, de ataque, que muitos podem ter naturalmente pelo medo proporcionado na presença desses irmãos. É por isso que é difícil ser doutrinador, ser médium, porque você se depara com esses irmãos que podem muitas vezes lhe causar aversão, podem te irritar, podem te tirar do sério. É por isso que é necessário vigilância e oração aos médiuns e dialogadores, doutrinadores. Porque muitos desses irmãos vão tentar de todas as formas nos desequilibrar, atacando nossa família, nos desejando mal, fazendo com que aconteçam perseguições no nosso trabalho, no trânsito, na vida em sociedade. Quem trabalha no meio espírita ou num templo religioso de auxílio a irmãos em treva, sabe muito bem disso. Passa por tribulações causadas por esses espíritos. É preciso, portanto, paciência, oração, vigilância, para não criar nenhum sentimento de repulsa contra eles. Muito menos de ódio, muito menos de raiva, de cólera. Por mais difícil que seja, é preciso compreender, são irmãos doentes, que no futuro serão nossos irmãos queridos, porque se arrependerão, sofrerão e se converterão ao Cristo, tornando-se então nossos companheiros de jornada, nossos amigos mesmo. É importante manter essa visão com esses irmãos. Nesse momento, eles estão transfigurados, se apresentam de uma forma ameaçadora, temerosa, que causa temor, na verdade, demoníaca muitas vezes, mas precisamos manter a serenidade, lembrando que são seres doentes, a tal ponto que transfiguraram a sua forma física, no caso deles, a forma perispirítica, a forma perispiritual, que é maleável. Então, nem mesmo a dor consegue convertê-los. E eles se esquecem que estão ali não porque foram abandonados por Deus, mas porque perderam oportunidades valiosas de ascensão espiritual enquanto estavam na terra. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Então, como eu disse agora, por mais que eles ataquem, por mais que eles expulsem, por mais que eles não queiram ajuda, o trabalhador cristão nunca deixará de ter comiseração sincera, compaixão, empatia deles, suplicando ao Cristo que os resgate. Mesmo que eles ataquem, que eles xinguem, que eles desejem o mal desses trabalhadores. Quem é cristão vai sempre buscar ajudá-los. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos quantas vezes se façam necessárias. Olha que trabalho lindo. É a caridade verdadeira essa aí. Fazer o bem sem se importar se a pessoa está reconhecendo o que você faz, se você está recebendo alguma recompensa por isso.
se a pessoa vai demonstrar gratidão para você. A caridade verdadeira não se importa com isso. Eles, portanto, iriam praticar a caridade mesmo que fossem xingados, excluídos, expulsos dali, voltariam quantas vezes fossem necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai e jamais se imobilizará a nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. Lindo, né? Característica de espírito bom, que está vinculado ao bem, à atividade socorrista. As palavras injuriosas que ouvíamos antes desapareceram, pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de angélicos pensamentos, todo ele irradiava luz. Que cena linda! Quem dera a gente pudesse ver essa cena. O padre Hipólito ali iluminado, irradiando luz, falando do Evangelho de forma apaixonada, silenciando as bocas que o xingavam, que o injuriavam, que o ameaçavam. Ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamado provocara, prosseguiu, nos comovendo. Então Hipólito continuou falando com aquele grupo, com aquelas centenas de espíritos sofredores e rebeldes. Dominam-vos a inveja e o despeito, a maldade e o sarcasmo, quando não permaneceis aniquilados de supremo terror. De novo, dois grupos. O grupo aterrorizado, em sofrimento, pedindo socorro, e o grupo dos maus, dos sarcásticos, dos irônicos. Eles estão misturados ali, mas são dois grupos. Emitis desordenadas paixões entre coros de ironias e lágrimas. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Então, olha que interessante. Aqueles acusadores acham que os socorristas são privilegiados de Deus, são queridinhos do Pai, enquanto eles são os abandonados, as vítimas, os injustiçados. Todos ali, então, ou nas palavras do Hipólito, quase todos recebem o concurso amoroso, a ajuda fraterna daqueles espíritos, mas reagem, dizendo: é fácil você falar, você é um queridinho de Deus, você é um favorito de Deus. Nós não. Meus amigos, não vos falará porventura a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Será que a justiça divina admite privilegiados, favoritos? Somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Olha a humildade aí. Se colocar como alguém falho, tanto quanto aqueles que estão ali em sofrimento. Alguém humano, ainda caminhando para a elevação espiritual. Encontramo-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Todos estão no mesmo barco. É por isso que eu falo sempre para esses espíritos que algumas vezes tive a oportunidade de dialogar. Somos todos irmãos caminhando para a evolução junto de Deus. Não somos melhores que eles. Há pouco tempo estávamos na mesma situação ou numa situação pior que a deles. Somos, portanto, irmãos caminhando para o mesmo fim, o mesmo objetivo. Por isso não há lugar para sentimento de superioridade.
Nós não podemos nos colocar numa condição superior a esses irmãos. Nós apenas despertamos para a realidade espiritual, para a doutrina espírita, um pouco antes que eles. Eles também despertarão. Mas nós não estamos tão distantes da elevação moral deles. A diferença é que nós agora queremos o bem e estamos nos esforçando para isso. Então, todos estão no mesmo carreiro de redenção, na mesma caminhada, no mesmo barco. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge, de algum modo, a nossa posição da vossa, porquanto nós outros, que vos dirigimos a palavra, tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado de reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização no presente. Então veja o que Hipólito fala aí. A única diferença entre eles, trabalhadores do Cristo, para aqueles seres ali monstruosos, mergulhados no lamaçal do erro e do desequilíbrio, era o tempo. Por que o tempo? Porque ele diz, a única diferença de nós para vocês é que a gente já começou o aprendizado do reconhecimento a Deus, da justiça e misericórdia dele, e nos colocamos numa condição submissa a Jesus. É a única diferença. Porque se for analisar o estágio evolutivo, é semelhante. São espíritos basicamente no mesmo estágio evolutivo. A diferença é que quem está trabalhando hoje para o bem tomou a decisão de se submeter às leis de Deus e em reconhecer Jesus como o emissário divino, intermediário entre o Pai e as criaturas. É a única diferença do trabalhador sincero para o espírito sofredor no umbral. O que não diminui essa nossa escolha. Essa nossa escolha é importantíssima, é valiosa, é abençoada. Não diminui a nossa escolha, mas nos alerta para que continuemos nesse caminho, porque se nos descuidarmos, poderemos voltar para essa mesma condição que esses irmãos estão. Hipólito prossegue, também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam, agora muito distantes, experimentando, como vos acontece, o vivo desejo de regressar ao passado, a fim de retificar os caminhos percorridos, e quase sempre, debalde, procuramos aqueles que nos testemunharam amor, com o fim de beijar-lhes as mãos e pedir-lhes esquecimento das nossas fraquezas. Então vejam a empatia de Hipólito. Ele está dizendo para aqueles seres, nós também sentimos saudade da terra. Nós também, muitas vezes, ignoramos os seres que nos amaram, que nos estenderam as mãos, que nós prejudicamos. E agora pedimos para voltar, para reencarnar, para retificar os erros do passado. Nós também somos imperfeitos, como vocês são. Mas hoje a gente quer retificar, a gente quer devolver o que tirou do outro. Quer beijar as mãos daqueles a quem fizemos mal e pedir que eles esqueçam as nossas fraquezas. Possuímos, todavia, a felicidade de compreender a extensão de nossos débitos e pusemos-nos desde muito a caminho do futuro Redentor. Então ele destaca mais uma vez a diferença entre aqueles irmãos sofredores e eles, os trabalhadores de Jesus. Novamente ele diz, a diferença é que nós hoje compreendemos
o mal que fizemos, a extensão dos débitos que possuímos e nos colocamos à disposição da lei divina para reparar o mal do passado e pedir perdão às nossas vítimas. É a única diferença de nós, já despertos pelo espiritismo, pela religião, pela espiritualidade, do que aqueles que ainda não despertaram, mas que um dia também despertarão. Reflitamos, portanto, no estudo de hoje sobre a importância de reconhecer nossas fraquezas, de não julgar esses irmãos, lembrando sempre dos seus poderes, das suas modificações do perispírito, que podem muitas vezes causar temor, pavor, nos incutir medo, mas reflitamos sobre as palavras de Hipólito, que os enxerga como irmãos equivocados e doentes, que um dia despertarão, como nós também despertamos, e hoje buscamos a reparação do mal que fizemos e nos colocamos à disposição da lei divina para reparar esse mal, recebendo as vítimas do passado para devolvermos tudo o que retiramos delas, seja no sentido emocional, espiritual ou material. Que possamos então nos manter nesse propósito de aprendizado, estudando a cada dia as obras espíritas e outras obras de outras religiões que porventura nos cheguem, para refletirmos sobre a grandeza de Deus em todos os templos, em todas as religiões que abraçam a bondade, a necessidade do autoaperfeiçoamento, o perdão das ofensas e a prática da caridade. Busquemos, então, esse sentimento, esse envolvimento e agradeçamos a Cristo Jesus, nosso Senhor, pelas bênçãos de cada dia, pelo envolvimento dos amigos espirituais, por esse sentimento que nos anima de buscarmos o estudo, a prática do bem, um trabalho social junto aos sofredores, junto àqueles que não possuem família, apoio, que foram abandonados ou estão numa condição infeliz, limitada fisicamente e que precisam do nosso apoio, do nosso carinho. Que possamos buscar esses irmãos, aqueles que nos surgem também a cada dia, no trabalho, em casa, na vida social. Aproveitemos as oportunidades que Deus nos coloca para repararmos, retificarmos os erros do passado e construirmos um futuro de bênçãos, de iluminação interior. O estudo da doutrina nos possibilita a autoiluminação, para que no momento do testemunho lembremos-nos dessas lições, lembremos-nos dos conselhos dos amigos espirituais e possamos, dessa vez, acertar. Tomar a decisão correta, optar pelo bem, pelo esquecimento das ofensas, pela caridade. Saibamos aproveitar, portanto, as oportunidades da vida para nosso crescimento espiritual. E ouçamos os conselhos dos nossos amigos, dos nossos mentores, para que não mais percamos oportunidades na reencarnação, na vida, na Terra, a fim de regressarmos ao mundo espiritual como vitoriosos, os chamados completistas, pela obra de André Luiz, estudada aqui anteriormente, que são aqueles que cumpriram todo o planejamento reencarnatório a que se comprometeram antes do renascimento e foram além, sendo exemplos na família, no trabalho, na sociedade. Exímios cumpridores dos deveres a que nos impõe a misericórdia divina, a fim de que as pessoas reconheçam em nós verdadeiros apóstolos modernos do cristianismo, cumpridores da vontade do Pai e, principalmente, conhecidos por muitos se amarem,
como nos ensinou Paulo. Graças damos ao Senhor Jesus hoje e sempre, e que o mundo inteiro sinta essa chama de luz e de paz que vem do Evangelho de Jesus e alcança todos os corações, porque Ele ama a cada um dos espíritos envolvidos nessa terra, vinculados a esse orbe. Conhece cada um de nós e espera pacientemente a nossa decisão de segui-lo. Não percamos mais tempo. Graças damos ao Senhor e pedimos que Maria Santíssima nos socorra, nos proteja, nos guie os passos, para que também possamos desfrutar da companhia do seu Filho, Jesus. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.